Hoje aqui no podcast da CDL, nós vamos conversar com uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, que tem história por aqui. Afinal, ele começou sua carreira falando no microfone e continua até hoje, mas em outro lugar. Hoje ele é o líder do prefeito na Câmara de Vereadores e é por isso que a gente recebe aqui o vereador Célio Garcia, que já está em seu segundo mandato, ele que é do MDB. E também a gente já te conhece há muito tempo, até comentei aqui, quando eu cheguei na cidade, batendo na portinha aqui dos veículos de comunicação, você era uma das pessoas que estava lá, né? E jornalista também, então seja muito bem-vindo aqui no podcast da CDL. Primeiramente, muito obrigado a você pela recepção, toda a equipe da CDL e parabéns pelo seu trabalho, como você acabou pontuando. Vir quando você chegou na cidade, acompanhei o início da sua trajetória e me sinto muito feliz em ver o crescimento que você tem. Eu fico feliz com o crescimento das pessoas. Então a gente vê que ao longo do tempo, muitas pessoas que acreditaram, que vieram para a nossa cidade, hoje estão se destacando. E você é uma pessoa que tem se destacado e muito na comunicação, seja na TV, seja aqui na CDL, fazendo um trabalho realmente maravilhoso. E eu parabenizo você pela garra, pela determinação e que Deus continue lhe abençoando e que você possa crescer cada vez mais e sempre nessa missão de levar informação com seriedade, com competência e com compromisso, seja com aqueles que acompanham o nosso podcast da CDL, ou aqueles que te acompanham também na TV. Muito obrigada. Célio, e você tem muitos fãs, né? Pessoas que acompanhavam, ficavam lá com o radinho, ouvindo você fazer uma narração de um jogo, acompanhando você, né? A voz, gente, ela não tem como dizer. Realmente o Célio veio de rádio, passou por televisão e assim, ali você foi conquistando muitas pessoas. O que te levou? E eu confesso que naquela época a gente via tantos nomes, né, que já estavam na política, tantos jornalistas, enfim, e você sempre ficou na sua, assim. O que te despertou ou você sempre teve essa vontade de entrar na carreira política também? Como é que foi isso, Célio? Eu sempre gostei de me envolver com a comunidade como um todo. Quando criança, sempre acompanhei aqueles showmícios. Eu me lembro que eu andava muitos quilômetros para ver os showmícios e queria estar envolvido em alguma coisa ele era uma atração em era cidades, né? muito. E eu pequeno me lembro que eu saía para assistir os políticos falando, ver os locutores apresentando. Eu queria algo naquele sentido, mas ainda não sabia o quê. E aí, com um determinado tempo, descobri o rádio, quando eu mudei para o sítio. Então ali eu acompanhava todos os locutores, todos os programas, sabia o nome de todos. E na minha cidade tinha vários programas, várias emissoras, e eu sabia o nome de todos os programas, de todos os quadros, enfim. E passei a ser um apaixonado pelo rádio, mas nunca tinha tido a oportunidade. Quando cheguei em Sinop, comecei a trabalhar em um supermercado e ali como pacoteiro, depois fui falando com as pessoas, falando o número das caixas de mercado, quando me fizeram o convite para fazer a locução. Eu fiz a locução, aí pronto. Aí fiquei como locutor em um determinado período nesse mercado e logo surgiu as oportunidades de ir para as emissoras de rádio. Eu acabei optando por esta emissora eu fiquei pelo período de 15 a 16 anos aproximadamente. E ali eu fiz de tudo. Comecei fazendo um programa romântico nas madrugadas, depois foi surgindo a oportunidade de fazer programa sertanejo, eclético, gauchesco, jornalismo, esportivo, até eu apresentar o programa Carro-Chefe da emissora e logo depois virei diretor artístico da emissora. E aí as oportunidades foram surgindo, aí surgiu o convite para ir para a TV. Na TV comecei como repórter policial, depois acabei me tornando apresentador de programa esportivo e depois cheguei a ser diretor também de jornalismo de uma emissora de TV. Enfim, eu fiz tudo, né? No rádio, na TV, narrando futebol, viajando com o Sinop Futebol Clube, organizando competições, dentre elas o Peladão da Band, que até hoje o povo lembra que foi um dos maiores campeonatos amadores do município de Sinop e me possibilitou logo depois me tornar gerente de esporte da nossa cidade. Enfim, foram muitos trabalhos realizados e me sinto feliz ao olhar e ao lembrar de tudo aquilo que nós fizemos. E Célio, quando a gente é jornalista, a gente está envolvido com a comunidade de uma forma. Depois, quando a gente entra na política,
a gente também se envolve com a comunidade, mas aí então é de outra forma, né? Acaba sendo uma vidraça. Sem dúvida. E como que foi que você decidiu, falou assim, não, eu quero entrar na carreira política, independente assim do que acontecer, né? Se as pessoas gostarem ou não, enfim. Como foi isso para você? Olha, como disse anteriormente, eu gostava de Sim. pequeno. Aí quando eu cheguei no rádio, tinha algumas pessoas que estavam na política, né? E aí eu comecei a ajudá-las, né? Ajudar, por exemplo, a Sinaí Abreu, né? Que era da rádio e era proprietária da rádio. Eu era sonoplasta dela, ela fazia um programa, eu era sonoplasta ali, comecei a ajudá-la, ela nas suas campanhas. Aí depois o empresário do Seu Dal Bosco, que era deputado estadual na época, veio a comprar a emissora, veio a ser proprietário e eu comecei a ajudá-lo também, né? E aí vários outros vereadores que eu ajudei, né, a se eleger, a trabalhar nos bastidores, a dar opiniões. Aí depois eu acabei sendo o fundador do PFL Jovem em nossa cidade. Filiamos vários jovens com outros colegas que também faziam parte da comunicação e logo mais adiante eu acabei a ser presidente do partido PFL Jovem. E aí a gente foi estreitando o laço com tantas outras lideranças políticas e sempre procurei entrevistar, seja senador, deputado, presidente, ministros, e despertou um encantamento por isso, né? Essa facilidade de ajudar um pouco mais, porque no rádio, na TV, você pontua alguns problemas. É de uma forma, É de uma a atuação. forma. E Na você política, estando, você pode fazer projetos, você pode estreitar o relacionamento com pessoas que podem contribuir, destinando emendas, seja deputado estadual, federal, ministros, assim por diante. Então você acaba abrindo outras portas. Foi aí que eu falei, por que não tentar? Acabei tentando na primeira vez para ver se de fato o povo gostava da minha pessoa e se eu tinha, né, possibilidade de chegar a ser um vereador da nossa cidade. Na primeira oportunidade, tive 876 votos. E aí eu falei, opa, o povo gosta de mim, o povo acredita em mim. E logo depois acabei me candidatando novamente e obtive o resultado positivo, mais uma vez sendo mais votado no meu partido. Na primeira vez eu não entrei, fiquei como suplente, mas fui o mais votado no meu partido. Logo depois, novamente, consegui uma boa votação, fui o mais votado no meu partido e consegui essa cadeira no Legislativo. Acredito que tenha feito um bom trabalho, que a população me deu a oportunidade de retornar para o Parlamento Municipal. Bem, e falando nesse servir à comunidade, tem a frente parlamentar. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu envolvimento e o porquê hoje você está na presidência, representando também ali o comércio, cuidando, tendo esse zelo pelos empresários da nossa cidade. Fala um pouquinho sobre essa frente para nós. Olha, a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e do Empreendedorismo surgiu de uma ideia do saudoso Marcos Antônio Alves, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, e ele acabou, né, falando que era importante nós criarmos essa frente para que a Câmara pudesse auxiliar de uma forma ou de outra os nossos empreendedores. E nós criamos esta frente parlamentar e os demais colegas de parlamento me deram a oportunidade de presidi-la. E desde então a gente vem ouvindo a classe empresarial, graças a Deus muitas coisas fluíram, como parcerias públicos-privados para a criação de estacionamentos, que era uma dificuldade, aliás, é uma dificuldade no nosso município, e a gente está mudando algumas leis, ajudamos em outras a classe empresarial, estreitamos relacionamentos e agora a gente está brigando no bom sentido para alterar, ou melhor, simplificar uma lei já existente, que é para a realização de eventos, que também fomenta a economia da nossa cidade. Estamos trabalhando também com a questão do Habits. Muitos empreendedores, lojistas querem estar de acordo com a lei e estão encontrando uma certa dificuldade. Então a gente acaba ouvindo a classe empresarial e conversando, dialogando com os nossos secretários, com o prefeito e ao mesmo tempo fazendo algumas alterações em leis já existentes para que nós possamos
facilitar, ajudar de uma forma ou de outra a nossa classe empresarial, porque eles geram emprego, geram renda e possibilita o crescimento do nosso município. Por isso que eu aceitei o desafio e, graças a Deus, as coisas estão fluindo da melhor forma possível e quero dar minha parcela de contribuição. Tanto é que constantemente a gente está se reunindo com a classe empresarial e tomando decisões importantes para que Sinop continue avançando. Como funciona, Célio? Vocês se reúnem, você vê as demandas que tem e aí isso é levado então à Câmara? Eles apontam ali as principais demandas, enfim, como funciona? Olha, a classe empresarial sempre faz um apontamento do que pode melhorar. Aí nós temos as nossas entidades, aqui destaco a CDL, que tem sempre ouvido os lojistas e faz alguns apontamentos. Nós ouvimos esses apontamentos, verificamos as leis existentes e acabamos colocando uma emenda nessa ou naquela lei, né, de acordo com a necessidade, se de fato é possível ou não, até porque o vereador ele não pode fazer nenhum projeto que venha a onerar para os cofres públicos, e a gente acaba dialogando com o Executivo. A gente tem algumas leis que a gente sugere ao Executivo que essa lei sofra as alterações por parte do Executivo e eu, enquanto líder do prefeito, dialogo com os demais colegas de parlamento, mostrando a importância de se aprovar determinada lei. E os vereadores, eu quero aqui agradecer a todos, né, que sempre têm me ouvido e têm procurado aí dialogar comigo também para que a gente possa aprovar projetos. Muitos projetos que nós apresentamos, inclusive na casa, foi votado em primeira e única votação e com votos de todos os colegas de parlamento. Então todos sabem que o nosso compromisso é auxiliar, é ajudar da melhor forma possível. Então avançamos, mas precisamos avançar ainda muito mais. Já há quanto tempo que ela existe? Ela já tem quase 2 anos que nós estamos aí trabalhando. Na realidade, já vínhamos trabalhando sem termos a frente parlamentar e depois acabamos criando a frente para ter, digamos, uma base mais forte, mais sólida para desenvolvermos as nossas ações, assim como foram outras comissões criadas no Parlamento Municipal. Mas independente da frente, nós já vínhamos trabalhando, auxiliando a classe empresarial. E realmente essa Frente Parlamentar do Comércio, ela ajudou bastante os empresários, levando à tona alguns assuntos até polêmicos ou difíceis, né? Vocês conseguiram dar esse apoio, esse suporte? Sem sombra de dúvida. Foram várias ações que nós desenvolvemos e aqui, se eu for pontuar, que a classe empresarial também foi importante na mudança que nós fizemos na nossa lei, no Código de Obras, que possibilitou a construção de prédios em nossa cidade, aumentamos o número de pavimentos e a classe empresarial foi importante também, opinando e mostrando que era necessário verticalizarmos a nossa cidade. Hoje você vê a quantidade de prédios existentes na nossa cidade, muitos outros que serão construídos. Aí muitas pessoas falam, agora a gente está vendo prédios, mas nós trabalhamos de forma árdua, fiscalizando, acompanhando, opinando e votando as nossas leis para que nós tivéssemos, essa mudança, possibilitando a construção de edifícios em nossa cidade. A exemplo do plano diretor também, que estava mega ultrapassado, nós alteramos, foram quase 2 anos de trabalho aí, com os nossos profissionais da Prefeitura, a Prodeubs em si, todos os colaboradores auxiliando e também as nossas entidades que ajudaram para nós pudéssemos expandir o perímetro urbano do nosso município, ver onde vai crescer mais, como fazer com que a nossa cidade venha a avançar em alguns setores, enfim, foi importante também a opinião, o envolvimento da nossa classe empresarial para que nós pudéssemos votar esses 2 projetos de suma importância para qualquer município. Imagine para uma cidade como a nossa que cresce 10, 11, até 12% anualmente. E, Célio, atualmente, você já deu aqui um spoilerzinho, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos trabalhos atuais que essa frente hoje, que os empresários levaram também e que a frente vem trabalhando nela. Olha, o mais importante que eu digo nesse momento que a gente está cobrando muito essa simplificação na realização de eventos. Inclusive, nós já vamos ter outras reuniões agora e acredito que nos próximos dias esse projeto já vai ser encaminhado para a Câmara Municipal e, enquanto líder, a gente vai procurar acelerar o mais rápido possível. Então, acredito que é um projeto de suma importância porque a gente está perdendo muita receita. Muitas pessoas acabam deixando de realizar eventos em nossa cidade e indo para outros municípios onde não se tem tanta burocracia. Então, a gente tem muita burocracia
a gente está tentando simplificar isso para facilitar, né? Porque Sinop hoje é polo, nós somos polo de 33 municípios, nós temos como explorar muitas riquezas na nossa cidade. Então, por isso, né, que a classe empresarial foi importante, nos fizeram o apontamento, a CDL foi de suma importância nessa alteração, nessa mudança. Quantas reuniões nós participamos e eles opinaram, né, a respeito dessas alterações que precisávamos fazer. E nós já realizamos algumas reuniões também na Prefeitura, a secretária de Finanças, a Ivete, rapidamente, com a sua equipe, já elaborou um projeto, porque esse projeto precisa partir do Executivo e agora a gente vai defendê-lo na Câmara Municipal para tão logo aprovar e o prefeito vir a sancionar e colocar em prática. Quais têm sido as principais demandas e alterações que tem se pedido? Olha, são várias burocracias, né? Desde da quantidade de pessoas em um determinado evento e havia muita burocracia, desde pedidos por parte do Corpo de Bombeiros, por parte da Polícia Militar, tem que ter a sua exigência? Tem. Só que para realizar eventos com uma determinada quantidade de pessoas, o valor é o mesmo de eventos com, digamos, 200, 300 pessoas. Então, a gente está simplificando isso e a burocracia para se apresentar documento. Apresenta documento em um determinado local, depois apresenta em outro, e as pessoas estavam perdendo muito tempo nessa questão. Então, são coisas que não há necessidade de ter tantas cobranças como estão tendo atualmente. Então, a gente está simplificando tudo isso. Então, tudo isso vai ser lei e vai, sem sombra de dúvida, ajudar bastante os nossos empreendedores, os nossos realizadores de eventos. Por exemplo, nós temos hotéis que acabam fazendo locações de suas salas. E aí a burocracia era muito grande e não compensava pela quantidade de pessoas que acabavam ficando nessa sala. Utilizando o espaço. Então, diante disso, nós acabamos fazendo essas alterações. E realmente, que nem, por exemplo, agora a gente está num período de festa junina, então até são promovidos aí bastante eventos na cidade, mas muitas vezes é aquele evento ou de escola ou assim da comunidade mesmo. Sim. E mesmo assim também acaba tendo. Então eu já ouvi realmente isso, muitas pessoas deixando, não vamos fazer porque vai precisar de muita coisa. É muito burocrático, enfim. né? Então às vezes até aquele momento de lazer ou de união da comunidade acabam deixando de lado, né? Justamente. E aí o que impacta em tudo isso? Vamos supor, eu sou proprietário de uma empresa, tenho 200 funcionários, quero fazer um encontro com esse funcionário, 200, 300 funcionários. Aí eu vou ter que seguir todas aquelas normas. Por exemplo, um hotel. Um hotel já tem todos os laudos do Corpo de Bombeiros, já tem toda uma demanda. Aí, se a pessoa faz a locação da sala, ela também vai ter que pagar essas taxas para se fazer um evento em um local onde já tem uma liberação. Você entendeu? Então, isso acaba ficando um tanto quanto ruim, tanto para o locador, né, como o organizador do evento. E como foi ter intermediado ali por parte da prefeitura, a aceitação, tem feito as mudanças? O que pode se dizer a esse público, né? Porque realmente foi um assunto que gerou bastante polêmica. Olha, nós fizemos algumas alterações, mas recentemente fizemos uma reunião onde foi apresentar essas mudanças. E, obviamente, que abrimos espaço, eu digo nós, mas a secretária de Finanças abriu espaço para que outras ideias pudessem ser apresentadas antes de fechar o projeto. E essas ideias foram apresentadas, agora a gente já está na reta final, essa semana já vamos ter uma outra reunião para a conclusão e apresentação final do projeto. Posterior a isso, aí sim, ao encaminhamento para o Parlamento Municipal, para a Câmara Municipal, onde passa pelas comissões existentes, chegando nas comissões, elas vão apreciar para que depois o projeto possa ser votado. Mas os vereadores ainda terão a oportunidade de colocar algumas emendas se acharem importantes, né? Então esse é o trabalho do Parlamento Municipal, é opinar também, embora o espaço já seja aberto para que eles possam também dar suas opiniões. Então, eu acredito que tão logo, mais tardar 30, 40 dias, já teremos aí esse projeto já aprovado, facilitando para os nossos organizadores de eventos e também para aqueles que acabam alocando salas para que essas palestras, grandes palestras, sejam realizadas em nossa cidade.
Célio, um outro projeto seria a questão do Habits. Eu até gostaria que você falasse como é que está essa situação. A BITS é uma outra situação que ainda vai demorar alguns dias para que nós possamos chegar a um denominador comum, mas há uma cobrança muito grande por parte daqueles que construíram no passado e não tinha essas burocracias que hoje nós estamos tendo. Então, muitas vezes o proprietário do prédio, ele construiu e hoje ele tem que se adequar. E tem alguns que não estão querendo se adequar a essa lei em virtude de que ele construiu o seu empreendimento lá atrás, respeitando as regras naquela oportunidade. Se ele for agora fazer essas alterações, ele vai ter um gasto. Aí tem o lojista que fez a locação dessa sala. Então ele fica trabalhando de forma irregular, porque o proprietário não quis fazer essas mudanças. Aí uma situação para ambos, né? Para o dono do prédio e para o dono daquele empreendimento. Então nós já estamos dialogando, as conversas estão andando, nós estamos procurando uma alternativa, já conversamos com o prefeito, já conversamos com o pessoal da Prodeubs, já conversamos com a Secretaria de Finanças. Então acredito que no futuro bem próximo também vamos ter uma resposta aí por parte do Executivo que possa vir de encontro para todos nós que queremos resolver este problema e deixar todo mundo trabalhando da melhor forma possível. E é um desafio. Esses dois assuntos são dois assuntos quentes e polêmicos, né? E que tem despertado aí a curiosidade de muita gente. Olha, o que vai acontecer a partir de agora, né? Como é que vai ficar? E vocês já estão seguindo ali nesses trabalhos. Mas eu agradeço a todos que estão participando, estão dando as suas opiniões, que não adianta só questionar e não apresentar uma solução para o problema. Eu sempre digo, a gente sempre vai ter problemas, mas precisamos ter pessoas com vontade de resolvê-los, pessoas que tenham conhecimento, e aquele que não tem conhecimento, pelo menos tente buscar esse conhecimento ou conversar com quem tem, para que juntos nós possamos resolvê-lo. Então, isso que está acontecendo, todo mundo se reunindo, dando suas opiniões e procurando a melhor forma possível para resolver essa questão. E já aproveitando, falando aqui do centro da cidade, tem a revitalização do centro da cidade, a Pix também bastante envolvida, né, em todos esses trabalhos. E a gente observa assim, Sinop cresceu bastante, também vieram ali problemas, né, que acaba a gestão de resolver. E um deles é o estacionamento, né? A gente vê, não tem muito espaço, enfim, há possibilidade de ter algumas ruas fechadas para estacionamento. Como é que está essa situação, Célio? Olha, isso já foi bastante questionado, debatido, me lembro enquanto repórter, estacionamento rotativo, várias opiniões, várias discussões, um concorda, outro não concorda. O fato é que nós precisamos buscar uma alternativa, inclusive já existem comissões de pessoas para acompanhar o andamento, projetos já foram elaborados e eu até recentemente conversava com algumas pessoas e falava para ela, olha, nós precisamos sim resolver a questão da Júlio Campos, mas agora a gente precisa resolver a questão desses viadutos, porque já imaginou a BR passando por essa reformulação, de repente a Júlio Campos também? Como vai ficar o trânsito da nossa cidade? Então tem que ser de forma gradativa, resolver todas as questões que existem na nossa cidade e o estacionamento a gente precisa resolver o mais rápido possível. Célio, e falando do estacionamento, tem a questão também ao redor da CDL, que está se falando bastante aqui, envolvendo as ruas Cajueiros, Caviunas. É uma possível mudança? Olha, na realidade é um assunto bastante complicado, complexo, né? Sim. Mas eu acompanhei algumas pessoas falando também sobre o assunto e a gente entende que há a possibilidade sim de fechar, até porque muitas pessoas falam desses cruzamentos. E alguns pontos que, por exemplo, na rua que você citou, logo adiante a gente tem a rotatória da Avenida dos Tarumãs, ou seja, você anda pouca quadra, poucos metros, você já vai ter uma alternativa para sair. E mais adiante também nós temos ali a rotatória próximo ao Hospital Regional, ou seja, são espaços pequenos onde as pessoas andam poucos metros e já tem como buscar outras alternativas. Então é possível sim fechar esse cruzamento, tendo em vista que é um local onde vários acidentes já foram registrados. Então é necessário que nós possamos verificar com carinho. Inclusive já ouvi algumas pessoas que estão fazendo baixo assinado também, várias pessoas já assinaram,
pedindo fechamento. Se fechar, eu acredito que não vai ser ruim para a nossa comunidade, pelo contrário, vai possibilitar a criação de estacionamento nesse canteiro e vai evitar que nós tenhamos aí acidentes. Ou seja, a pessoa que se machuca, ela vai para uma unidade de pronto atendimento ou vai para o hospital, vai ficar quanto tempo ali sentindo dor, machucando, sentindo dor, às vezes tendo seu pertence que tanto lutou para conseguir danificado, ou tirar a vida de pessoas, enfim. Então a gente precisa fazer essa reflexão e eu acredito que é possível sim fazer esse fechamento, mas é importante a gente ouvir mais pessoas, principalmente a guarda de trânsito, né, para que ela dê o aval e a gente possa fazer esse trabalho. Nós estamos em uma fase de mudanças na nossa cidade, porque já foram anos, né? A cidade cresceu, desenvolveu, muita gente veio para cá e teve aquele problema também, que pode-se dizer, né, com a chegada de mais pessoas, aí onde envolve a questão de trânsito, a questão de saúde, a questão de escolas, tudo, né? Começa a voltar, né? Mas eu digo assim, é um problema que vem por causa do crescimento do município. E eu digo que é um problema bom. A cidade vai crescendo, obviamente que vai ter a necessidade de avançarmos em vários setores. Por exemplo, chega-se pessoas, nasce, né, crianças, vamos precisar de escolas, vamos precisar de creche, vamos precisar de mais UBS, com esses bairros surgindo, a gente vai precisar de UBS, assim por diante. Eu sempre digo o seguinte, se nós não tivéssemos problemas, né, nós não teríamos necessidade de ter prefeito, de ter vereador, de ter secretário, de ter deputado, de ter ninguém. Então os problemas vão acontecendo, vão surgindo e a gente precisa ter pessoas comprometidas para resolvê-los. Agora, uma cidade como a nossa, se nós não quisermos passar por esses problemas, a gente não vai fazer nada para a cidade crescer. Então ela vai crescendo, vai surgindo novas demandas. Precisamos pensar em ponto de ônibus, que estamos trabalhando nisso, inclusive nós estamos já cobrando o executivo e vai dar certo para que nós tenhamos pontos de ônibus, uma parceria público-privado, onde a prefeitura, na realidade a prefeitura já fez um modelo de ponto de ônibus, a classe empresarial pode dar sua parcela de contribuição. Por exemplo, a CDL se interessa em adotar 5 pontos de ônibus. Ela vai ter o direito de explorar esses pontos de ônibus. Quem ganha com isso? A CDL, que vai divulgar a logomarca da instituição, e automaticamente a sociedade, que vai usufruir desse espaço. Então a gente tem pensado nisso, já vai ser divulgado pelo prefeito e vai ser realizado também o chamamento das empresas que tenham interesse de adotar pontos de ônibus e explorar esses pontos de ônibus, digamos, com a logomarca, divulgando, fazendo o marketing da sua empresa. Então são alternativas. Por exemplo, um outro assunto que a gente debateu recentemente com a classe empresarial, a adoção de canteiros e a adoção de rotatórias. A gente pode citar algumas rotatórias, por exemplo, ali próximo ao Machado Aeroporto. Você vê que ela foi embelezada por uma determinada empresa. Você vê mais adiante a FACIP, que adotou uma rotatória, ali ela também zela, cuida. Por que nós não fazemos isso em outras rotatórias? Existe uma burocracia, porque já tem uma lei existente e a gente vai também fazer alteração para facilitar que as empresas venham adotar essas rotatórias, canteiros, e assim a gente vai embelezar mais a nossa cidade. E aí elas também têm a oportunidade de deixar o nome delas ali, com certeza, né? Com certeza. Percebe. Se você passar em alguns pontos, você vê lá que tem a logomarca da empresa. Então, é uma parceria. Você ajuda o município, em contrapartida, você pode explorar colocando a logomarca da sua empresa. Então, você pode fazer isso em canteiros, em rotatórias, você pode construir campos de futebol nos bairros da nossa cidade, você pode construir pontos de ônibus, enfim, você tem que buscar alternativas. E hoje, você não precisa criar a roda. Hoje você pode buscar exemplos de outras cidades. Então você tem tantas outras cidades fazendo isso, porque nós também não podemos fazer. Então a gente está sempre dialogando com o executivo e buscando essas alternativas. E acredito que no futuro bem próximo agora já vamos ter aí alguns pontos de ônibus sendo construídos nesta parceria, assim como nós fizemos com alguns canteiros. E aqui cito como exemplo a Jequitibás, uma parceria, sentamos, conversamos com a classe empresarial e eles entenderam que era possível a prefeitura fazer o fechamento da vala de escoamento e logo depois eles faziam o estacionamento. E hoje a comunidade está usufruindo. Digo um local, mas temos vários outros que foi feito desta forma. Bem, Célio, você teve várias indicações e pontuando aqui algumas, por exemplo, academia ao ar livre, melhorias em UBS.
Você também trabalhou para promover audiências sobre depressão, saúde mental, né? Por que você focou nesses assuntos? Assuntos que não eram tanto falados, e a gente, enquanto comunicador, viu a dificuldade de muitas famílias, né, passando por depressão. Eu me recordo quando nós fizemos algumas matérias de adolescentes se automutilando, e a gente sentiu que havia necessidade de fazermos alguma coisa nesse sentido. E ao chegar no parlamento, tive a oportunidade de realizar as maiores audiências realizadas pela Câmara Municipal por um vereador, tocando em 3 temáticas: automutilação, suicídio e depressão. E aí nós procuramos ouvir psiquiatras, psicólogos, profissionais que estão no dia a dia atendendo essa demanda, ouvindo mães que não sabia como ajudar os seus filhos, se era só com ela, às vezes ela entendia que era só com ela aquele problema, e ali pôde-se trocar ideias com outras mães que compartilharam das dificuldades que elas atravessavam. Então foram audiências realmente importantes que possibilitou a criação do CAPSI, Centro Psicossocial Infantil. Então a gente fez alguns trabalhos nesse sentido. Então a gente tem um CAPS mais sólido, com uma estrutura melhor, a criação do CAPSI, e estamos avançando. E graças a essa audiência que nós realizamos em Sinop, outros municípios também realizaram. Então a gente entende que foi importante aquelas audiências, por isso nós precisamos continuar. Então avançamos e vamos avançar ainda muito mais, tanto é que com aquilo que foi debatido nessas audiências, possibilitou, como eu disse, a criação do CAPSI, mas também fez com que nós criássemos na cidade um projeto de atenção à saúde mental. Então hoje eu tenho orgulho de dizer que o projeto de atenção à saúde mental foi criado por mim, e inclusive também a própria Assembleia Legislativa nos elogiou pelo trabalho que nós fizemos tocando nesses assuntos como a depressão, automutilação e suicídio. E você também sempre apontou, teve essas indicações voltadas à academia ao ar livre, momento de lazer da comunidade, né? Espaços para aquela folguinha da pessoa, às vezes ela ir lá aproveitar também, né? Com o filho, a questão dos idosos, enfim, a comunidade como um todo. Olha, nessas ações que a gente desenvolvemos, né, eu tenho que agradecer aqui o deputado estadual Gilmar Dal Bosco, que sempre foi meu parceiro. Então a gente trabalhou juntos, levando a academia ao ar livre para o José Adriano Leitão, para o Nico Baracate, para o Residencial Gente Feliz, Jardim São Paulo, Dauri Riva, Jardim das Nações, Parque Florestal. Todos os trabalhos que fizemos em conjunto com o deputado. Ele nos ofertou emendas, né? E através do Rotary nós adquirimos essas academias que foram instaladas desses pontos citados. Então a gente fica feliz, por exemplo, o bairro Paulista, que cobrava tanto uma academia ao ar livre, e nós conseguimos levar para lá. Então, um brinquedo para nossas crianças, mas ao mesmo tempo a academia ao ar livre, ou seja, a criança fica brincando e o pai fica praticando uma atividade física. Levamos também para o Jardim Araguaia. E no Araguaia nós também destinamos emendas impositivas que possibilitou a construção de uma quadra de areia. Levamos também para o Gente Feliz, além das academias no Gente Feliz. Nós trabalhamos na construção de 2 salas, aliás, 3 salas de aulas na Escola Simão Flack, 2 de alvenaria e uma modular. Destinamos recursos para a construção da calçada em torno da Escola Simão Flack. Numa parceria com a Câmara Municipal na Devolutiva, nós conseguimos R$60 mil que construiu a calçada em torno da igreja do Residencial Gente Feliz. Então, foram várias ações que nós desenvolvemos, bancos de concreto que levamos para vários pontos, e boa parte dessas academias também instalamos bancos de concreto, violetas, também levamos banco de concreto, enfim, são muitas ações que nós desenvolvemos ao longo desse período, além, é claro, de ter trabalhado na questão da Tarumãs, junto com o Executivo, defendemos o projeto de desapropriação ali, e hoje você vê aquela avenida, né, dando uma condição melhor para todos que passam por ali, um trânsito mais seguro, deixando um local onde a gente vê que as pessoas estão felizes, com iluminação de LED, a instalação de 31 postes ao lado da Unemat, na reserva R7, ali foram 31 postes com 2 braços de lâmpadas em LED, é um trabalho nosso. Enfim, são muitas ações, muitos trabalhos desenvolvidos em benefício da nossa comunidade. Às vezes nós pecamos em não divulgar tanto,
mas a pessoa que está sendo beneficiada, ela sabe que ali tem um trabalho desenvolvido por um vereador, por alguém que não mediu esforços para dialogar, seja com deputados, seja com prefeito, com secretários, para levar esses benefícios. Só para você ter uma ideia, trabalhamos com relação a recursos para a pavimentação da estrada Selene, junto com o Dilmar Dal Bosco, ali que nós capitaneamos 4.200.000 reais. Trabalhamos também na Politec, vai ser entregue agora, acredito eu que no segundo semestre do ano, foram mais de 7 milhões investidos ali, até porque nós acompanhávamos o trabalho dos nossos profissionais e víamos a necessidade de ter um ambiente melhor para eles e equipamentos de mais qualidade. E agora isso vai acontecer no futuro bem próximo. O chamamento dos papiloscopistas lá atrás, aqueles que participaram do concurso, nós trabalhamos, a defesa de projetos importantes, doação de áreas para a escola militar, na Magda Piscinati, no bairro Maria Cecília, doação diária no Vila Verde para a construção de escola, trabalhamos na doação diária lá no Jardim Aurora, Nico Baracate, enfim, são muitos trabalhos, 2 milhões que nós conseguimos junto com o Juarez para a construção da UBS e outros colegas de parlamento também, aqui destaco aqueles que fazem parte do partido MDB, a UBS foi entregue no Menino Jesus, agora vai ser entregue também o Centro de Especialidades Médicas próximo ao Ganha Tempo, enfim, são muitas ações desenvolvidas. E, Célio, você sempre buscou também ser parceiro e ajudar as entidades, né? Sabendo que elas precisam bastante do apoio. Eu procurei ser o mais justo possível, porque entendo que todas fazem um trabalho realmente importante na nossa cidade, atendendo muitas e muitas famílias, né? Então a gente procura ser o mais justo possível. Se você pegar desde o primeiro dia que nós tivemos condição de destinar emendas, a gente procurou beneficiar todas as entidades. Então, só para você ter uma ideia, o ano passado eram 71 entidades e nós procuramos beneficiar. Então, a gente entende que eles fazem um trabalho importante, por isso que a gente procura ser o mais justo possível na distribuição dessas emendas impositivas, que é um dinheiro do povo, e a gente destina para que o povo seja atendido, para que essas entidades façam um trabalho que venha beneficiar o maior número de pessoas possível, né? E de que forma? O que foi feito? Não sei se você lembra também, né? Olha, as entidades elas desenvolvem ações. Por exemplo, a ADRA, a gente sempre destina um recurso. Então, eles desenvolvem ali ações para as nossas crianças, cursos que são ofertados a ela, prática de karatê, prática de modalidades esportivas e a gente acompanha de perto o trabalho desenvolvido. Por exemplo, lá Vicentino. Então, é importante a gente contribuir. Lá atrás eu já contribuía não sendo vereador. Quando eu arrecadava cestas básicas, com a realização do Peladão da Band, a gente doava para essas entidades, porque sabe da importância do trabalho que elas fazem. Então, a gente procura ajudar o Orfanato Menino Jesus, a gente ajuda a Paz, sempre contribuímos com recursos. Só para você ter uma ideia de minhas emendas impositivas, acredito que até o presente momento, já destinei mais de 140 mil reais para a Pai, a AMA também. E que muitas vezes, Célio, esse dinheiro não é algo específico, mas até mesmo a manutenção diária que precisa, né? Aquele custeio das despesas. Só para você ter uma ideia, quando o pessoal da AMA me procurou, quando eu tinha recém assumido como vereador, no meu primeiro mandato, eles falavam que tinham uma despesa por ano que custava determinado valor. Eu falei, essa é a maior preocupação que vocês têm? Eles falaram, sim, é o aluguel. Eu falei, então não se preocupa com o aluguel, porque eu vou destinar a emenda para que vocês possam ficar tranquilos durante todo o ano. Então, a gente fez esse compromisso. Aí, logo depois, evidentemente, com a ajuda de outros colegas de parlamento, de deputado federal também, destinando emenda, e o prefeito que destinou todo o salário dele durante os 4 primeiros anos, construiu a sede da AMA, que hoje é uma realidade. Mas, para manter, é necessário que tenhamos recursos. E aí é importante que os vereadores continuem destinando suas emendas e a comunidade como um todo ajudando também. Então, para você ver como é importante, às vezes a gente destina recursos para a manutenção, para que o trabalho dê continuidade, para que possa pagar aluguel, para que possa pagar uma conta de energia, um combustível para o carro, para que eles possam transitar no dia a dia atendendo a comunidade. Então, a gente, por exemplo, a Promas, a Associação Protetora dos Amigos dos Animais, nós demos o título de utilidade pública e destinamos recursos, porque eles tinham dificuldade até mesmo de comprar ração para tratar os animais.
Então a gente ajuda, hospital veterinário, a gente ajuda através de emendas, destina para o município para que o município posteriormente repasse para o hospital veterinário. Então são várias entidades que são contempladas com emendas impositivas dos vereadores. E, Célio, hoje como que está a relação dos vereadores lá na Câmara? Como é que está o cenário da Câmara de Vereadores? Olha, a gente procura dialogar muito, né? Eu sempre falo que nós vivemos em um país democrático, todos têm o direito de opinar. Eu não concordo com alguns, né, quando falam determinadas situações que a gente não vê na prática. E eu sempre digo que falação não adianta nada. Não adianta eu ir na tribuna falar e não dar resultado para a minha comunidade. Então eu procuro sempre dialogar. Eu entendo que política se faz dessa forma, dialogando e buscando soluções para os problemas existentes. Então não adianta eu só ficar apontando o problema. Tá, vai ajudar alguma coisa? O que adianta eu ir na tribuna falar sobre um determinado assunto e não fazer nada para resolvê-lo? A sociedade não vai ser contemplada. Então, quando eu mostro um problema, eu busco dar uma ideia para resolvê-lo. Ou dialogo com o secretário, se ele é o responsável por aquele assunto, dialogo com ele, olha, precisa se resolver. Quando não se resolve, a gente faz uma cobrança mais firme. E às vezes eu procuro, quando o secretário não resolve o problema, eu vou até o prefeito. Prefeito, olha, precisa resolver tal situação. Então, são vários problemas que eu resolvi, ou pelo menos ajudei a resolvê-los, que eu não levei ao conhecimento da sociedade, que não levei em tribuna. Ou seja, é possível se fazer isso nos bastidores. Então, o vereador, quando ele fala muito, é importante que a sociedade veja o que ele faz verdadeiramente, que só falar na tribuna não vai resolver problema de ninguém. Então, o diálogo, o entendimento, a busca por soluções é importante no parlamento. Eu não entrei para ser vereador para ficar só falando. Se for para falar, eu procuro uma rádio, procuro uma TV e vou fazer uma apresentação ou falar sobre a matéria, mas ali a gente busca solução para os problemas existentes. Bem, Célio, já vereador, 2 mandatos, e a partir de agora, o que você almeja? O que você pensa? Eu sou aquele que espera a oportunidade aparecer. Ela aparecendo, eu procuro não desperdiçá-la. Apareceu a oportunidade, a gente aproveita. E eu trabalho para que as oportunidades venham a aparecer. Então, a gente espera que no futuro bem próximo possamos ocupar outros cargos. A gente tem essa ambição, né, de crescer, de continuar. Eu quero contribuir, né? E a gente espera que surja lá na frente uma oportunidade, seja como vice-prefeito, agora não dá para disputar como deputado estadual, mas quem sabe no futuro. Então a gente precisa primeiro mostrar serviço. E a gente está mostrando que temos conhecimento, estamos buscando conhecimento, temos um trabalho prestado para a sociedade, estamos dando resultado daquilo que nós estamos desenvolvendo no dia a dia. Quando eu pedi voto a primeira vez, eu pedi voto o voto de oportunidade. Quando eu voltei a pedir voto, eu falei que era pelo trabalho prestado. Se entendesse que eu não fiz um bom trabalho, não precisava votar em mim. E graças a Deus, a maior parte das pessoas entenderam, aquelas que eu conversei, entenderam que eu fiz sim um bom trabalho e me deram a oportunidade de permanecer. Então, espero que a sociedade me dê a oportunidade de lá na frente estar representando de uma outra forma, seja como vice-prefeito, seja como prefeito, como deputado estadual, mas para chegar lá, eu preciso continuar trabalhando muito. E eu não tenho preguiça, Dani. Trabalho, para mim não tem sábado, não tem domingo, sempre procuro estar antenado nos projetos que estão sendo debatidos dentro do parlamento, até porque na função de primeiro secretário, primeiro que eu leio todos os projetos, na função de líder do executivo, participo do debate de todos os projetos. Então, conhecimento a gente tem e conhecimento nunca é demais. Então, a gente está sempre procurando se aperfeiçoar. Desde que cheguei na Câmara Municipal, eu participo da mesa diretora, sendo primeiro secretário agora, mas nas 2 outras mesas diretoras eu fui segundo secretário. Então a gente está sempre participando de decisões dentro do parlamento municipal. Se eu não fosse tão importante assim, eu não tinha continuado tanto tempo na mesa diretora. E espero que lá na frente de possa também pleitear uma presidência da Câmara. Estou aí. Se aparecer, uma coisa eu sempre digo, se a oportunidade aparecer, eu não desperdiço. No rádio, na TV, sempre que surgiu uma oportunidade, eu estava lá. Meu nome se chama Pronto. Estou pronto, estou preparado.
Bem, Célia, a gente agradece você por ter vindo participar aqui do podcast da CDL, trazer esses assuntos atuais, falando, explicando à comunidade, né, como que está lá na Câmara de Vereadores também, né, os trabalhos sendo realizados na nossa cidade também, e você ter aceitado o convite de vir aqui para esclarecer. E assim, às vezes o nosso tempo parece curto, né? Já se foi 1 hora aqui de conversa. 1 hora? Quase nem falei. E a gente deixa aqui o espaço, né, aberto para vocês, né? Quando quiserem, podem vir aqui, usar esse microfone para passar o esclarecimento para a comunidade. Aproveite também e deixe espaço para suas considerações finais. Dani, primeiro eu quero agradecer pelo convite, parabenizar você, toda a diretoria da CDL, pelo brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo, sempre preocupado em realizar grandes promoções que possibilitam, né, o nosso lojista aumentar o seu faturamento, impulsionar as suas vendas e, ao mesmo tempo, gerar emprego, gerar renda em nossa cidade. Então, a CDL é de fundamental importância, tanto é que hoje ela é elogiada no cenário nacional, muitas pessoas procurando, né, informações para saber qual o segredo, né, da CDL de Sinop. Então, a gente se sente feliz em ver que a CDL de Sinop é respeitada não apenas no estado, mas no nosso país. Parabéns a todos os envolvidos. Hoje nós temos uma estrutura realmente incrível, vocês estão sempre inovando, isso é importante, e me dando essa oportunidade de falar a respeito do parlamento municipal, que é importante também, porque se nós não tivermos um parlamento comprometido, preocupado em aprovar projetos que venham beneficiar a nossa comunidade, beneficiar os nossos lojistas, as coisas não funcionam. Então nós estamos lá, sempre à disposição, lutando da melhor forma possível para auxiliar todos. Todos os setores são importantes e a CDL, a gente tem auxiliado da melhor forma possível, porque entendemos que ações que ela desenvolve não apenas em benefício do lojista, mas também as suas ações sociais. Quantas ações são desenvolvidas pela CDL? Aqui posso citar uma que eu tenho um carinho muito grande, que é a Casa de Fraldas, né, que leva o nome do meu querido e saudoso amigo Marcos Antônio Alves. Então, o trabalho que é feito, quantas pessoas são beneficiadas, pessoas que estão acamadas, que hoje são beneficiadas com essa ação desenvolvida pela CDL. Então, em nome da nossa comunidade, a gente agradece a CDL, todos os seus colaboradores, pelo brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo. E dizer que nós estamos sempre à disposição, sempre quando tiver ideia por parte da CDL, estarei à disposição para auxiliar, para dar a nossa opinião e para buscar também soluções para os problemas que às vezes acabam nos apresentando, porque é dialogando que a gente vai se entendendo e, sem dúvida alguma, resolvendo algumas questões. Mais uma vez, Dani, muito obrigado, obrigado a todos e fico sempre à disposição de vocês. Me chama que eu venho. Nós que agradecemos. Eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.